Olá, meus queridos leitores do canal Milê, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Miriam, administradora deste canal, e nesse mês de abril de 2021, nós estamos com um tema muito importante e muito especial, que é a oração. Nós já tivemos vários vídeos aí, é só você ir lá na nossa playlist com esse tema oração. Para falar a verdade, nós podemos falar sobre a oração 1 ano, 10 anos, porque tem muita coisa e a Bíblia traz muita coisa sobre a oração. E hoje nós vamos estar falando sobre homens de oração na Bíblia. Na verdade, tem muitos, mas eu escolhi 3 para compartilhar hoje com você. Então, aguenta aí que nós vamos falar sobre 3 homens de oração. Homens que oraram, que batalharam, que tiveram um relacionamento com Deus. E nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre eles, tá bom? Então vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Introdução, nosso objetivo é você conhecer 3 homens de oração na Bíblia. Para quê? Para te incentivar na oração, a incentivar a orar, a você ter exemplos de homens na Bíblia, homens e mulheres de Deus na Bíblia que oraram, né? Na verdade, todos os homens oraram. Eu podia ter escolhido, tipo, 20 homens, muitas pessoas, vários personagens da Bíblia, mas eu escolhi nós focarmos em 3. Lembrando que nossos vídeos aqui no canal são de segunda, quarta e sexta à noite, tá bom? 8 horas da noite. Se você tem sugestão de vídeo, assuntos bíblicos, dúvidas, comenta que eu vou estar lendo. E se você não sabe, aí, ó, aqui, ó, já temos todos os resumos dos livros da Bíblia. Isso mesmo, resumo de todos os livros da Bíblia. Vai lá na nossa playlist que você vai encontrar. Se você está com dúvida em algum livro da Bíblia, esse canal é pra você. Vamos parar de enrolar e vamos para o nosso tema, nosso primeiro personagem. Vamos lá para o nosso primeiro personagem aí, que foi um homem de oração, foi Josué. Isso mesmo, Josué foi um grande homem de oração. Ele foi sucessor de Moisés, porque Moisés ele não entrou na terra prometida. Deus falou não para ele. Inclusive eu tenho um tema desse vídeo aí, Deus fala não, e Moisés é um dos personagens que eu cito. Ele só viu a terra prometida e não entrou. E quem foi o sucessor que comandou o povo para a conquista, para a entrada da terra prometida, foi Josué. Eu pus uma foto aí, porque foi a que eu achei mais bonita, assim, mas, né, nós não sabemos como Josué era, mas esse é Josué da minissérie lá da Record, né, que fala de Josué, da Terra Prometida. Mas ele era guerreiro, ele era batalhador. Inclusive, ele, da geração dele, ele e Caleb foram os únicos que entraram na Terra Prometida. Ele foi um líder depois que Moisés morreu. Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Josué 1:9. Depois você lê lá, falou: ó, seja forte e corajoso, vamos embora, porque você vai continuar liderando esse povo e eles vão entrar na terra prometida, sim. E Deus tem uma oração aí muito legal, né? Assim, muito interessante, que Deus ouviu a oração de Josué, que foi que o Sol e a Lua se deteve. Olha que demais, o Sol e a Lua se deteve. E isso está lá em Josué 10, 12 e 13. Depois você dá uma lida lá, que ele, na presença de Deus ali, na presença de todo o povo de Israel, ele fez essa oração e o Sol e a Lua se deteve. Olha que demais. Então depois você vê lá na sua Bíblia. Ele foi um grande homem de oração, né? São várias orações, eu citei uma aqui, mas ele era alguém que estava sempre observando Moisés orar, Moisés indo ao monte. Então foi um homem de oração, tá bom? Vamos passar para o nosso segundo. Calma aí, não está passando. Abraão. Abraão, ele orava tanto, ele tinha um relacionamento tão bom com Deus que ele foi chamado de amigo de Deus. Olha que demais aí. Abraão, também conhecido como o pai da fé, porque teve fé, teve um filho, não podia ter filho, e teve Isaac, Deus prometeu e Deus cumpriu. E Abraão também orou. Abraão teve uma vida de oração constante, porque Deus falou assim para ele: sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu te ordenei.
Então ele tinha um relacionamento, ele escutava a voz de Deus, ele sempre estava orando, ele sempre estava em comunhão com Deus. Isso está lá em Gênesis 12. Depois você dá uma olhada quando Deus falou para ele, ó, sai da sua terra aí, não fica aí. E Abraão também, ele intercede por Sodoma, onde o seu sobrinho estava. Ele intercede, ele pede para que Deus tenha misericórdia, para que tenha, se tiver 50 justos, ele foi falando com Deus, né? Ele foi intercedendo. 20, 10 justos lá, e ele orou, ele sempre estava orando, intercedendo, ele orou pelo seu sobrinho que estava lá em Sodoma, que Deus queria destruir a cidade, né? Mas ele fala, mas e se tiver algum justo lá, Deus? Então, ele, para ser chamado amigo de Deus, né? Isso também está lá em Tiago 2:23, depois você lê. É algo assim, né? Para você ser chamado de amigo de alguém é que você conversa com ele. Então, Abraão sempre estava orando, clamando, pedindo, fez uma aliança com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Alguém que realmente tinha intimidade com Deus. Ele conversava, ele ouvia a voz de Deus, ele fazia o que Deus falava para ele fazer. Ele era direcionado em fazer tudo o que era necessário. O que Deus falava com ele em oração, ele fazia. Olha aqui que maravilhoso, né? Se você quiser saber um pouquinho mais, lá em Gênesis conta essa história, tá bom? Então vamos lá, vamos passar aqui. E o nosso terceiro homem de oração que eu escolhi para compartilhar com vocês é o nosso querido Daniel. Daniel enfrentou os leões, enfrentou a cova dos leões ali, mesmo ele estando longe da terra dele, mesmo ele estando longe da família e dos amigos e de tudo, ele não deixou de orar, ele não deixou de clamar, ele não se contaminou com aquela terra, com as comidas, com as bebidas. Ele fez um jejum, né? Tem o jejum de Daniel, que foram 21 dias só de legumes. Ele não comia as carnes, né? As comidas do rei ali. E ele foi um homem que realmente o que ajudou ele a enfrentar e a continuar foi a oração. Foi a oração. Ele não deixou o compromisso dele de falar com Deus todos os dias. Daniel orava 3 vezes por dia, olha que demais. E foi na época que falaram assim, ó, ninguém vai mais, todo mundo que for orar, se curvar, tem que ser pro rei. E ele, mesmo assim, ele continuou orando e clamando pro Deus vivo. E ele não teve medo dos leões, aí ele ficou amigo dos leões, foi jogado na cova dos leões, mas Deus esteve com ele, porque ele tinha uma vida de oração, ele tinha intimidade com Deus. Então, às vezes, Deus nos coloca, mesmo nós tendo relacionamento, intimidade, ele deixa nós passarmos por algumas dificuldades, algumas provas, e ele nos livra na prova, e não antes, que foi o que aconteceu com Daniel. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Então, às vezes você está passando por alguma situação. Ah, mas por que Deus permitiu que eu passasse por essa situação aqui? Eu não estou entendendo. Porque Ele quer te livrar na situação. Ele quer saber se o seu coração é fiel, se você realmente está disposto a enfrentar e abrir mão de tudo para conversar com Ele, para ter um relacionamento. Porque a oração, irmãos, é relacionamento. Então, se você está lendo a Bíblia aí, tem um livro só de Daniel na Bíblia. Inclusive, nós temos o resumo de Daniel. Olha que legal. Você pode ir lá na nossa playlist, tem Daniel. E você pode ler a história de Daniel, que é maravilhosa. Ele sempre estava orando, ele era um jovem. Aí ele já está nessa foto, depois ele já está senhor. Mas ele era quando ele chegou lá na Babilônia, né? Ele foi para a Babilônia, ele era um jovem, bonito, inteligente. Ele fazia a diferença. Ele tinha os amigos dele também, que foi jogado para a fornalha. Mas aí esse é assunto para outro tema, outro vídeo, que nós podemos estar conversando. Mas o que a gente tem que deixar claro aí é que Daniel orava 3 vezes por dia, ele conversava com Deus. Nós podemos orar o dia inteiro, né? Já como o nosso tema é oração aqui, nós podemos orar o dia todo, tá em espírito de oração, conversando, mas existem momentos que nós temos que parar tudo e ter um tete a tete com Deus, ter um tete a tete lá com Jesus, e foi isso que Daniel fazia com Deus, na época que ele estava vivo. E é isso, ó. Muito obrigada você que chegou até aqui, conseguiu chegar até o final do vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, tenha abençoado a sua vida, e se isso for sim, né,
te abençoou e foi bom, que você possa estar compartilhando com algum amigo que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? E que você possa estar se inscrevendo no meu canal também, que isso me ajuda muito. Lembrando que as minhas redes sociais aí estão todas abaixo no link. Instagram, Facebook, eu tenho um grupo no Telegram, meu e-mail, só aí na descrição você vai ver. Entre em contato, comenta aqui se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, de que cidade você fala, eu quero saber um pouco mais sobre os meus inscritos. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, que vai me ajudar muito. Você curtindo também, isso vai fazendo que o algoritmo do YouTube vai recomendando para outras pessoas que precisam saber dessa mensagem, precisam saber sobre a oração, sobre o relacionamento com Deus, tá bom? É isso, um beijo e tchau!